Jesus de José Carlos de Luca. Não aceite. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas atenderá o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa, nessa hora, é o amparo contra as investidas das sombras. Mira mesmo. Não aceite mais ficar magoado. Não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com quem quer que seja. Você está ciente de que escolher a mágoa e a desilusão é escolher a doença. Livre-se das interpretações dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como os interpretamos. Uma leitura doentia, mórbida, baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Dessa forma, as sombras da mente se deitarão sobre a saúde do corpo. Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. No auge do martírio, o mestre pediu a Deus que perdoasse a seus ofensores. Ele não aceitou a mágoa e o ódio. Se nós proclamamos Jesus como mestre, por que não fazemos o mesmo? Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. E isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para começar a seguir adiante. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos o perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Quando não perdoaremos, abriremos portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos. E isso é uma bomba explodindo a nossa saúde. Estejamos convencidos, o perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita na mão. Então vamos fechar os nossos olhos da matéria, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, como prova de gratidão por tudo que recebemos. Obrigada, Pai, por esse momento especial, onde estamos aqui reunidos para renovar e fortalecer a nossa fé. Agradecer pelo nosso dia de hoje, agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa família, agradecer, Pai, por todas as bênçãos derramadas, por todo o amparo recebido. Ó Pai, Tu sabes o que cada um de nós necessita. Tu conheces as nossas dores, Tu conheces as nossas lutas, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Pai, o que realmente precisamos e que viemos buscar aqui nessa noite. Que seja feita, Pai, sempre a Tua vontade. Derrama sobre todos nós bênçãos de paz e de amor. Esse amor que nos liberta,
esse amor que cura todos os nossos males, tanto do corpo físico quanto da alma. Obrigada, Jesus, nosso Mestre, por estar sempre nos conduzindo na presença de Deus, nosso Pai. A prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Pai, que assim seja o Cristo de Deus. E com essa prece, e na certeza de que fomos atendidos, pedimos permissão para dar por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje, passando a palavra para o nosso irmão César, do coração. Queremos te ouvir e gostamos muito de te ouvir. E que Deus te abençoe. Eu. Vai sobrar 12 mesmo sem bolacha. Obrigado. Boa noite a todos. Muitos vão se lembrar que eu estou apenas repetindo. O coração está fazendo tuque-tuque. Mas não é de nervosismo, nem de medo, não. Se eu não aprendi até agora, nunca mais vou aprender. Mas é por estar aqui na presença de vocês, e vou dizer algumas coisas aqui no começo, de todos aqueles que já usam da tribuna, os palestrantes, vão saber disso. É muito bom a gente poder dividir com todos vocês, encarnados e desencarnados, exatamente aquelas coisas que têm sido diferentes na nossa vida. O que é que nós buscamos num tempo religioso, ou até no estudo das Escrituras, ou no estudo no sentido espiritual? É nos aproximar um tanto mais de Deus e de Jesus, o Cristo, compreendê-lo um pouco melhor, porque isso está diretamente ligado à economia da nossa paz interior e à economia da nossa felicidade, gente. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quem sabe qual é? É suspeito, porque você não sente espírito. O que é Deus? O Livro dos Espíritos está aqui comigo. Bom, apesar de 2022 anos, e quase 2023 de Jesus ter passado por aqui, a maioria de nós ainda está um pouco desligada dessa questão sobre Deus. Olha, a doutrina espírita, se não me falha a memória matemática, está completando 166 anos, né? No dia 18 de abril desse ano, foi fundada em 18 de abril de 1857, parece que 166 anos. Bom, mesmo os espíritas, isso aconteceu comigo, só nos últimos anos que eu tenho me tocado dessa questão, porque foi me dito por pessoas muito mais iluminadas do que eu me considero um palitinho de fósforo diante deles, né? Que tem tudo a ver com a nossa felicidade, a ideia que nós fazemos de Deus. Agora eu começaria dizendo assim, perguntando, qual é a ideia que você faz de Deus? Olha, Allan Kardec não perguntou quem é Deus, que é coisa diferente. Bom, quem é Deus é a melhor resposta. Deus é o nosso Pai. Seria uma resposta que daria 10 no Enem da vida. Mas o que é Deus, o bicho pega. É o conceito ou a ideia que nós fazemos de Deus. Eu vou relembrar a mais comum. Deus é um velhinho de barba branca, que mora lá no além do aquém, depois da Lua, depois de Marte, seja lá.
acredito que todos nós já ouvimos alguém achar isso, explicar como ele entende Deus. E às vezes, nós numa filosofia maravilhosa como é a doutrina espírita, não tem outra mais esclarecedora no planeta, não tem, que fale melhor da imortalidade, que fale melhor da vida, mas mesmo nós, às vezes, nos limitamos com a resposta que veio há 166 anos, dada a Allan Kardec, porque esse livro é composto de 1019 questões ou perguntas que Allan Kardec fez para os espíritos superiores. E eles deram a resposta em cima das limitações do nosso entendimento. Porque se eles falassem coisas muito elevadas, as pessoas também não entenderiam, porque nós somos limitados. Daí, Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior pregador do evangelho que nós sabemos, ele nos diz que as coisas de Deus, as coisas espirituais, quando falamos das coisas de Deus, estamos falando das coisas espirituais. Tá? Se discerne ou discernem espiritualmente. Então, ao ler uma resposta, uma frase qualquer, nós podemos compreendê-la, entendê-la. Tem outra palavrinha que está me faltando aqui. Mas, quando ela vem acompanhada da palavra discernir ou discernimento, está ligada diretamente à fonte. E só existe uma fonte. Só existe uma fonte. A fonte que existe é Deus. As outras fontes são secundárias. Tá? Então, as coisas de Deus, as coisas do Espírito se discernem. Quer dizer, se compreende, se entende, se interpreta. A palavra era interpretar também. Terceira palavra. Compreender, interpretar e entender. Todas estão direcionadas na mesma direção, vamos dizer assim, embora seja uma redundância. Mas a palavra discernir é o verdadeiro significado. É isso que nos interessa. Então, o que é Deus? Mas eu volto a perguntar. Eu vou dar uma voltinha aqui perto ali. Pode ter muito perto ali. Mas já tem que descascar. Já pensaram? Qual é a ideia que vocês fazem de Deus? O que é Deus para vocês? E nós acrescentaríamos ainda, e aonde está esse Deus? Olha aquela frase tão usada pelos palestrantes, e tem até um ato de louvação, glória a Deus nas alturas. Eu ainda tenho dificuldade quando estou falando com as pessoas, amigos ou familiares, e tenho dificuldade em me controlar quando falo em nome de Deus, que não estou olhando para cima. Mas há mais de um século já se descobriu que essa questão de alto e baixo é uma ilusão dos nossos sentidos. Não existe isso aí. O homem, quando foi para a Lua, ele teve que subir. Quando ele saiu da Lua para vir para a Terra, ele teve que subir de novo. Então, quer dizer, já provou, a NASA já provou que essa questão é uma questão limitada para o nosso entendimento. Mas onde é que está Deus, então? Deus está onde você o procura. Conselho das pessoas mais iluminadas do que eu. Mas não procure, por favor, não procure Deus longe de você. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E onde é que mora Deus? Dentro desse reino. Não existe vida, essa vida que nós olhamos, tudo que nós podemos tocar. Tá? Se eu levanto esse livro aqui, eu não posso afirmar que ele é Deus, mas Deus está nele. E nós vamos ver em seguida. Mas qual é a ideia que você faz de Deus? Olha, no começo da Escritura, no Velho Testamento, o
o famoso Jeová bíblico, Deus carrancudo, brabo. É isso? Não é difícil de nós interpretar isso aí, mas isso é uma interpretação falsa e duvidosa de nossa parte. Porque então temos que procurar discernir o que tem por trás daquilo ali, ó. A ideia do castigo de Deus, quando nós pecamos, que é a coisa que nós temos mais facilidade, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é isso que Jesus disse? Então nós temos uma facilidade em errar, vamos dizer assim, né? E nós estamos usando a terminologia pecado aqui, que é a mesma coisa. Quando damos as nossas mancadas, principalmente, quando é que elas se tornam pecado? É quando elas atingem a integridade dos outros, quando machuca os outros, judia dos outros, ou até quando não está direcionada aos outros, mas está direcionadas ao nosso próprio comportamento. Ou nós esquecemos, em certos momentos, que nós somos filhos de Deus. Agora senti a presença dele. Mas é muito bom. Mas isso não é privilégio meu, gente. Mas é preciso nós conhecer o verdadeiro significado, discernir esse significado da palavra Deus. Deus não é nem um velhinho de barba branca. Deus não é um pai sentado numa nuvem, num trono lá em cima, como nós aprendemos. Na época em que nós aprendemos, estava corretíssimo. Nós não conseguimos entender nada melhor. Mas olha aqui, ó. Preste bem atenção que eu vou dizer. Esse nosso entendimento, esse nosso discernimento, que não era discernimento, essa nossa interpretação sobre Deus, nos deixou no mato mordidos de cobra. Mato sem cachorro e mordidos de cobra. Porque a humanidade nunca se deparou com tantos problemas que não acha solução. As guerras continuam desde o Velho Egito. Nunca houve um mês no planeta Terra que não tivesse guerra. Ou vocês acham que não tem agora? Ucrânia. Né? Bom, a Terra Santa vive sempre debaixo de conflitos, gente, bélicos, armamentistas, enfim. No princípio das eras, segundo os historiadores, nós temíamos um animal enorme, a família dos dinossauros. Hoje tem miniaturas aí, desenhos na televisão a todo momento, o famoso dinossauro Rex. Enfim, meu Deus do céu. Então era natural que nós temêssemos aqueles bichos, porque se eles botassem o pé em cima de nós, tchau, tia Chica, como nós dizíamos na gíria. Hoje nós tememos mosquitos, gente. O que está acontecendo conosco? O que é que está acontecendo conosco? Até agora era só vírus, bactérias e micróbios. Vírus e bactérias pertencem ao mundo, ao reinado dos micróbios. Nós tememos porque é um bichinho pequenininho que a gente não vê, mas ele pode fazer um prejuízo enorme em nós. Né? Porque nós, por não compreendermos isso na presença de Deus, não tenho a menor dúvida que eu estou falando que é uma verdade. Na presença de Deus, nós há muito que deveríamos ser autoimunes. Mas nós vivemos, desculpe a expressão, nos morrendo de medo de contrair isso, de contrair aquilo. Então, minha gente, tudo isso tem a ver com a ideia que nós fazemos de Deus. Então, o que é Deus? Kardec pergunta. Deus, os espíritos superiores já disseram, por dar uma ideia o melhor possível, né?
Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Essa foi a resposta que ele deu, que eles deram para Allan Kardec. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Quem está familiarizado em outras religiões, que leiam muito a Bíblia, e dos 6 dias da criação, retrata bem isso aí. Agora é preciso discernimento, porque aquilo ali nem foi um fato verídico. A história do Adão e Eva, não, Adão e Eva não existiram. Dentro da base kardeciana, nós já sabíamos disso aí, somente no livro da Gênesis, que é este aqui, ó, os 5 principais livros de Kardec, que é a base kardeciana, o Pentateuco, livro, obras, Pentateuco kardeciano, já estava explicado isso aí, ó. Porque na escritura védica, isso eu já repeti muitas vezes aqui, de 5 anos para trás, quando eu fazia palestra. Na escritura védica, que é a mais antiga do planeta, 8.000 anos, enquanto a nossa Bíblia Sagrada tem 3.500 anos aproximadamente. A védica tem 8.000 anos. A história do Adão e Eva, com outro nome, já era contada lá. Por quê? Mas então tinha existido o avô do nosso Adão e a avó da nossa... Não! É que a história do Adão e Eva é a nossa história, está contando a nossa história. Então, e lá que começou toda essa interpretação sobre o que era Deus. Daí não deu outra. Era um Deus que premiava ou castigava. Onda na linha ou... Daí também criaram o céu e o inferno, como um lugar em que a gente ia. Normalmente diziam que o inferno era nas profundezas da terra e o céu era lá em cima, né? A glória a Deus nas alturas. Eu moraria no céu. Não tem nada a ver. Mas na época foi importante. Não tinha outro jeito de explicar. Hoje nós sabemos que céu e terra é um estado da nossa consciência e que o reino de Deus, por estar dentro de nós, palavras de Jesus, não é palavra do César, porque o reino de Deus está dentro de vós, tá? Então, Deus habita. Mas onde é que habita? Ou se habita todo mundo, antigamente, em vez de falar a mente, estava na mente, no pensamento, se falava o coração. Ou daí o cara podia estar até merecendo para o céu, no coração, de repente, ele tem que fazer um transplante. Lá se foi embora o céu dele. Você pega um transplante de um cara que tinha o inferno. Por aí, cruz, vou bater na mesa, para eu não ir. Bom, os espíritos superiores disseram assim para Kardec, Kardec, esse menino Kardec, olha, nós não podemos saber, nem eles, que eram muito superior a Allan Kardec, pelo menos no momento, nós não podemos saber tudo que Deus é, mas nós sabemos aquilo que Deus não pode deixar de ser. Aqui. Que resposta magnífica! O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindo não continua no amor, porque o Bamerindo já não existe mais. Bom, daí eu volto a dizer, às vezes nós espíritas daí não mudamos mais sobre o assunto, esquecendo que passou 166 anos da doutrina. Mudou alguma coisa? Os ensinamentos, como mudou alguma coisa, a história do Adão e Eva? Não mudaram e continuam maravilhosos como sempre. Mas a nossa interpretação tem que ter mudado. Daí entra a nossa consciência. O que é a consciência? É um estado de despertamento. Um estado de despertamento em nós, em que nós aprendemos a discernir melhor
se nós desenharmos uma escada aqui, nunca vi uma coisa tão difícil como desenhar uma escada. Ó, fazer Vamos colocar aqui nós. E aqui vamos colocar Deus. E vamos tentar fazer uma escada aqui. Não é fácil? Está ficando parecido. Ou uma gradinha dessa escadinha. Acho que eu vou botar uma fábrica. Ó, a nossa consciência funciona assim. Nós estamos aqui, ó. Nesse primeiro degrauzinho aqui, ó. Nós conseguimos enxergar as coisas com dificuldade. E principalmente compreender, entender, interpretar. E principalmente nós não conseguimos, desse primeiro degrau aqui da nossa consciência, discernir. Nós até imaginamos, é assim. Porém, a nossa consciência é esse estado de despertamento. Despertamento, por exemplo, uma criança. Isso aconteceu em nossas famílias muitas vezes, na época que não tinha luz elétrica, a gente usava vela ou lamparina. E daí, inadvertidamente, uma criancinha, porque o fogo controlado tem uma cor bonita. E na vela, às vezes, tinha um araizinho, ele ainda ficava dançando assim, chamava a atenção da criança, no colo da mãe, da tia, né? E passava perto da vela, ele botava o dedinho. Dava um grito em seguida, né? Porque queimava. Só que ele foi rápido também, a maioria. Daí os pais, a mãe, ou quem estava ali, ia dar uma olhada se não tinha machucado o dedinho da criança. Não foi grande coisa. Daí o sopro da mãe sempre foi milagroso. A mamãe sopra. A mamãe soprou, já devia não. Graças a Deus, Deus botou a mãe perto de nós. Isso, dessa mãe, a Maria da Penha não diz nada contra nós. Né? Bom, daí o que os pais diziam, os adultos diziam? Olha, já que não aconteceu coisa, foi bom. Ele aprendeu que queima, que dói. Olha o papel da dor em nossas vidas. Ele veio nos ensinar tanta coisa. Então, naquele momento, aquela criança, 2 aninhos ou coisa parecida, ele teve o seu primeiro aprendizado de consciência nesse plano carnal aqui, ó. Outra vez ele não bota mais o dedo. O papel da consciência é isso, ó. Nos mostrar o significado real das coisas. Todo mundo está vendo a escadinha aqui, a famosa escada. Estão vendo? Sim. Isso, ó. Não é um elefante, nem uma bicicleta, é uma escada, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Eu não consigo discernir. Eu olho as coisas, mas eu não faço uma ideia. Nós estamos tratando da ideia que nós fazemos de Deus, tá? Mas se eu consigo subir nesse degrau aqui, ó, eu ainda não sei tudo, no segundo degrau, mas eu já consigo enxergar mais longe. É como ali tem um muro alto ali, que tá, somente eu estou de frente para ele olhando, eu vejo. Bom, se chegarmos ali, nós no lado de cá, nós não vemos muito das coisas que estão no lado de lá. Tem uma barra de ouro do lado de lá e nós não enxergamos. Mas se nós botar um banquinho ou uma escadinha, ou alguém perdeu ou caiu do céu, seja lá, foi uma barra de ouro. Então, nós conseguimos enxergar mais longe. E a consciência, então, trabalha aqui, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegamos aqui, ó, no 7º, que podia ser no 8º, podia ser no 700, no 8º, o número aqui é hipotético, só para dar uma ideia. Tá? Quando chegamos aqui, ó, é que nós aprendemos a discernir. Para aí, mas a ideia que eu fazia de Deus não tem nada a ver. E assim somos todos nós, inclusive até os espíritas, porque isso aconteceu comigo. Teve pouco tempo. A ideia que eu fazia de Deus não era diferente do que as outras pessoas faziam. Ó, a vida era difícil.
Era luta em cima de luta. Por quê? Por que eu digo isso? Porque só tem um lugar que nós saramos. Só tem um lugar que nós saramos. Eu vou dizer pela terceira vez, porque eu sou meio canso. Eu demoro muito a entender tudo, certo? Só tem um lugar onde nós saramos, onde nós podemos reverter qualquer quadro de sofrimento na presença de Deus. Não adianta. O centro espírita não vai fazer isso por você. O centro espírita, ele traz os malucos assim igual eu para falar dessas coisas. Outros virão também para falar para mim, para eu aprender assim como eu aprendi, que vai ser a diferença na nossa vida daqui a agora. Com certeza aqui deve ter pessoas que lutam com dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades de saúde abalada, nós chamamos de doença, de enfermidade, outros sofrem de encosto. Então, olha aqui, ó, o centro espírita não vai fazer isso por vocês. Não vai fazer isso por vocês. Agora, ela ensina a maneira de como você deve tratar. E tem que ser aqui, ó, pela lei da consciência. Cada vez que você compreende melhor o significado da palavra Deus, o que ele representa para os seus filhos, para a sua criação, toda a sua obra, para as árvores, para as pedras, para os animais e principalmente para nós, à medida que nós vamos fazendo isso, e nós vamos dando atenção, aqui, ó, primeira coisa que começa a fugir de nós é o medo. Segunda coisa, começa a aparecer na nossa vida mais alegria. Não vê aquela expressão que diz para mim, qualquer pé de galinha, uma janta, um almoço? Nós nos contentamos com as coisas, mas não deixamos de ser progressistas. Mas nós passamos a confiar muito mais nesse Deus. E nós vamos ver em seguida por que nós passamos a confiar muito mais nesse Deus. Porque nós de nós mesmos somos pobres criaturas, gente. Ah, mas se nós, no livro Provérbios do Velho Testamento, capítulo 3, ali sabe agora isso. Capítulo 3, diz assim, reconheça a presença de Deus em todas as suas escolhas. Tudo que você vai fazer, reconheça que Deus está presente e Deus está vendo. E Ele te orientará. Nós fazemos isso? Dificilmente, nós nem sabíamos. Estou falando aqui numa reunião espírita, que aqui tem religiosos de várias denominações. Né? Mas nós nos limitamos também só a escutar. E a escutar o que o padre e o pastor, maravilhosamente, eles nos ensinam. Mas olha aqui, ó, toda palavra que está nas Escrituras, que está no livro dos Espíritos, eles funcionam na nossa vida para o interesse da nossa paz e da nossa felicidade, porque essas duas coisas é o paraíso, gente. Se eu tenho paz interior, eu não fico doente. Entende? A paz interior é a felicidade tão sonhada por nós. Se eu conheço o significado da palavra Deus, eu vou me surpreender como a vida começa a se transformar e aparecer mais leve no meu caminho. Então, aqui. Então, vou apagar a consciência aqui. Tá bom? Entenderam bem o que é consciência? A própria doutrina espírita fala muito pouco sobre esse assunto. Então, mas tudo acontece na nossa consciência. A vida de cada um dos senhores, e da minha, inclusive, encarnados e desencarnados, ela está acontecendo em cima da visão, quer dizer, do nível da minha consciência. Quer ver? Se eu acredito que eu sou pobre porque eu sou azarado, é um ato da minha consciência. Vai dar tudo errado na minha vida. Vai dar tudo errado na minha vida. Tá bom? Mas de repente, um iluminado diz assim para mim, não é nada disso. Olha aqui, ó, Deus é pai, não é padrasto. Ele não criou filho nenhum para passar fome. Ele não criou filho nenhum para ser mendigo.
Tá? Ele não criou ninguém para viver na rua da amargura, cheio de dores, cheio de problemas, insolúveis. Deus não criou nada disso. Deus nos criou para a sua glória. Por que Deus nos criou? Para a sua glória. Para nós, o que quer dizer isso? Eu só dizer, eu me ajoelhar e dizer glória a Deus nessa altura, já é um tipo de glorificação. Não resta dúvida. Mas eu tenho que demonstrar alegria no meu viver, gente. Eu tenho que tentar não dizer para os outros, olhe para mim, vê como eu acredito em Deus, vê como eu sou. Não faça isso, que isso é mentira. Isso é mentira. Mas o meu comportamento silencioso, sem que eu faça propaganda disso, tem que ser de uma pessoa que é animada no caminho da vida, que tem entusiasmo pela vida, entenderam? E outra, e que sara das enfermidades, porque na escada da consciência, enquanto você está naqueles primeiros degraus, você nem acredita e você não sara, mas à medida que você vai mudando sua compreensão sobre Deus, você começa a sarar de qualquer coisa. Entenderam? Então, aqui, ó, vamos botar aqui 3 pontos. Embora os Espíritos tenham dito assim para Allan Kardec. Nós sabemos, olha, nós não podemos saber tudo o que Deus é, mas nós podemos saber aquilo que Deus não pode deixar de ser. Então, lá vai a primeira. Essa é a mais importante. Até no primeiro mandamento. Deus é. Vou marcar aqui. Se vocês dão um pulinho em casa, pegar um caderno para marcar, para vocês nunca mais esquecerem. Deus é. Simplesmente Deus é. Primeiro, onipotente. Onipotente. Está dando de ler aí? A coisa mais importante. Deus não divide o poder dele com nada e com ninguém. Eis um dos motivos que nós sofremos. Se estamos doentes, o primeiro pensamento que nós temos é ir para o médico. Chazinho caseiro, hoje não se usa mais tanto. E daí? Nós acabamos acreditando, como é o caso agora, e vá vacina. Nada contra a vacina, porque o ser humano precisa ainda, até o momento em que ele colocar essas coisas dentro da sua consciência. Olha aqui, ó. Nós damos mais poder para um vírus e para um pernilongo contaminado com a dengue, com as chikungunhas da vida, etc., do que damos ao poder de Deus. Ah, tem que levar no médico, tem que levar no médico. Não sabe o trabalho que eu faço, não. Minha filha é enfermeira, a minha esposa, técnica de enfermagem. Qualquer coisa. Vão tirar a tua pressão. Ela acha que só porque eu tenho 20 anos, mais 60, 81 anos, a minha pressão tem que estar lá em cima ou lá embaixo. Ó aqui para ti, ó. Eu vou perder meu tempo. Também eu me esqueço. Aqui, ó. Você sabe qual é a coisa que mais envelhece? Mulheres? Você devia ter pagado. Mas eu não quero me cobrar, não. Tanto os homens como as mulheres, isso é a coisa que mais envelhece o ser humano. Esse ali não viu, estava na nossa última palestra. Você achar que Deus é um velhinho de barba branca. Nós vamos criar da sua imagem e semelhança, gente. Quanto mais você insistir mais nisso. Olha, o Buda, quase 500 anos antes de Jesus, Buda quer dizer também iluminado, é mais ou menos o mesmo significado de Cristo. Ele já descobriu que esse negócio de velhice é uma limitação nossa. Tá? Já tivemos exemplos aqui no domingo de manhã, não me lembro quem foi. A pessoa disse que sonhou a noite toda com o pai ou com a mãe, não me lembro. A Léo. Tá, que frequenta aqui, conheci de vocês, hoje ela não está aqui. Lá para Esgaropar. Bom, então, só que aparecia o pai dela moço, no sonho. Não era o pai, a mãe, moça. Eu digo, mas está corretíssimo. Está corretíssimo.
Esse negócio de idade não existe. Isso é uma limitação nossa. Daí mudou a minha interpretação do Matusalém. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, 969 anos. Bom, como é que foi? Não, era o calendário que naquele tempo era diferente, essa era a explicação que eu aceitava. Hoje mudou completamente. Não, eles não tinham entrado nessa limitação de espaço e tempo. O próprio Einstein, o nosso famoso Einstein, já derrubou essa tese aí, ó. Não existe tempo nem espaço na obra de Deus. Existe a minha e a nossa ignorância. Isso aí, ó. Um dia vai chegar que nós vamos ver que não tem. Olha aqui, ó. Espírito que se apresenta como criancinha ou como idoso, pode ser um espírito bom. Não vou dizer que não seja, mas ainda tem uma limitação grande dessa questão. Porque as obras de André Luiz, nós temos aí ação e reação, quem quiser, nós temos aí na nossa biblioteca, que fala de casos em que a mãe que tinha perdido 2 filhos num acidente, afogado, andando de barco num lago, e o sonho dela era um dia poder encontrar aqueles filhos. Tinha até vontade, quis até se matar, achando que se morresse, ia encontrar eles no lado. Bom, passou o tempo e ela desencarnou. E foi para a espiritualidade. Os espíritos amigos lá, quando viram um dia lá, já que você tem tanta vontade de ver os seus bebês, que eles eram pequenininhos, tinha parece 2, outro tinha 4, não me lembro, isso aí é um detalhe. E de repente levou lá num lugar muito bonito, num parque, e lá tinha 2 jovens, já lá pelos seus 18, 20, 21 anos, assim, e ela procurando os filhinhos dela. Daí ele chegou e disse assim para ela: os teus dois bebês, ó, mais uma vez, mais uma prova de que não tem esse negócio de velhice. É uma coisa que, nossa, quanto mais você chega na frente do espelho, agora surge mais um pé de galinha que está ferrado. Está ferrado. Está ferrado. Vá para frente do espelho para se elogiar, gente. Mesmo que você não acredite, mas comece elogiando. É a questão da fé. Se você não tem fé, haja como se tivesse, que a fé vai aparecer. Se você não tem alegria, sorria mais, vá para frente do espelho para você sorrir. Eu sempre avisava aqui, o ser humano precisa no mínimo 3 vezes por dia ir na frente do espelho, fazer um bonito sorriso, sorrir para si. Quando eu sorrir, aprendo a sorrir para mim, não só para os outros, tá? A vida começa a sorrir para mim. Então, onipotência, esse Deus é o único poder que tem, já derruba o poder do diabo. Na doutrina espírita, nós nunca acreditamos no diabo. Isso foi uma invenção também. Isso foi uma invenção. Mas que poder é esse? Se Deus é onipotente e é infinito, quer dizer, não tem outro poder. Entenderam? E rapidamente, o segundo. Onisciência. Onisciência. O que quer dizer? Assim, isso para nós chateia um pouquinho, incomoda um pouquinho, mas Deus tudo sabe, tudo vê. Tudo sabe, tudo vê. Ele está vendo o que está se passando aqui conosco. Tá? Está vendo até aquele que, pô, esse cara é chato, não pode mais. Bom, onisciência. Deus tudo sabe, tudo vê. No livro aqui, dos espíritas, preste atenção. No livro dos Espíritos, questão 275. Como é que termina? Eu também não posso rir de ninguém, porque faz o quê? Uns 15 anos que eu consegui achar isso no livro dos Espíritos, mas eu já estudo ele há 60 anos. Sabe o que os Espíritos Superiores disseram para Allan Kardec? Leiam os Salmos. Então, o que tem? Falando aqui da onisciência. Da onisciência, que Deus tudo sabe, tudo vê. O Salmo 139 diz assim, antes que o pensamento surja na minha mente, Deus já sabe.
Deus sabe o que vai acontecer comigo daqui a 1 milhão de anos. Ele é onisciente, ele sabe tudo, é infinito, não tem medida para Deus. Deus é o Espírito sem medida, já diz os Espíritos superiores. Entende? Então, cuidado com os seus pensamentos. Que não tenha a menor dúvida, não, que Deus conhece todos. Mas Ele é tão bom que o que Ele mais quer é que nós nos arrependamos, reconhecemos que estamos errados e buscamos Ele, como um cachorrinho com a cola no meio das pernas, né? E na situação de joelhos dobrados, que quer dizer, reconhecendo o seu poder absoluto. Tá? Pai, errei uma vez mais. Daí vamos lembrar da mulher adúltera. Onde estão os que te condenavam, mulher? Ah, se foram. Então vai, querida, eu também não te condeno. Ao ladrão na cruz, cada lado da cruz de Jesus, todos nós sabemos, 2 ladrões, Dimas e Gestas. Os 2 ladrões. Então, um se tocou porque conhecia tudo que Jesus tinha feito de bom. E o Gestas não se tocou, não se arrependeu. E olhando para Jesus, ainda começou a blasfemar, dizia assim para ele: ei, tu não és o bom, tu não multiplica pães e peixes, tu não cura paralítico. Então aqui, ó, então te safa aí da cruz, cara, para ti é fácil, e salva nós. O que Dimas, considerado o bom ladrão, diz para ele: tu te cala, cara. Nós estamos aqui, ó, porque nós merecemos, mas ele é um santo. Ele é um santo. E Jesus virou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vi espíritas falar que foi um absurdo, isso não devia ter sido escrito. Levei muito tempo para compreender isso. Daí, sabemos que Jesus também disse: aquele que se arrepender e for batizado. Daí a interpretação foi que nós devemos tomar o batismo. Então, quer dizer, antes de João Batista, ninguém se salvava. Que o batismo, nós temos notícia de João Batista para cá. O batismo é importante na religião? Não resta dúvida. Não resta dúvida. Mas não é essencial para a nossa salvação. Porque o significado dessa frase de Jesus, todo aquele que se arrepender e for batizado, o significado da palavra batismo aí é iniciação, em que ele agora busca um novo início na sua caminhada, na estrada da sua vida. Se ele vivia fazendo os outros sofrer, ele agora não para com isso. Em vez de fazer os outros sofrer, tenta fazer a vida dos outros mais fácil. É que eu hoje peço nas minhas orações, todo dia de manhã: Pai, permita que mais esse dia eu possa ajudar os outros a ser mais felizes, a ser mais livres. Porque isso faz parte do setor do amar-vos uns aos outros. E, por final, aqui, uma das, igual às outras, das mais importantes, a onipresença. Onipresença. Isso quer dizer o quê? Deus está sempre com você no colo. Ele não está apenas no seu lado. Deus está carregando. Quem é que aí sabe a música Arrasto na Areia? O sonho que eu tive esta noite foi um exemplo de amor. Canta. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que eu fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 rastros na areia.
Bom, porém, a minha falta de fé tinha que acontecer quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava. Ele reclamando, o Senhor me abandonou, porque daí eu notei que era só o meu rastro. Daí qual é a resposta? Filho, filho, esses passos são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer, nas suas horas de angústia. Eu carregava você. Isso que eu digo. Deus e Jesus no caminho nosso lado, eles andam com nós no colo, gente. Isso se chama de presença. Eu não sei como foi a situação que você entrou hoje aqui. Se vem em busca de um remédio, um lenitivo. Se você compreender isso aqui, ó, a sua vida já não é mais a mesma. A sua vida não é mais a mesma. Porque você vai saber que você nunca está sozinho. E que você pode confiar no poder supremo, absoluto, infinito. E vai saber que ele não esqueceu, ele não foi para outras bandas, esqueceu você, porque ele é onipresente. Ele pode estar no Japão, pode estar em Marte, está aqui ao mesmo lugar. Entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam? Então, olha aqui, ó. Essas três coisas aqui, ó. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Nunca mais esqueça disso. Se você levar isso a sério, volto a dizer, a sua vida começou a mudar aqui e agora. Não é para depois de morrer, porque a morte não vai resolver nada. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.